Bem-vindo ao universo midiático. Neste vídeo, vamos explorar pessoas que realmente existiram e que foram chamadas de aberrações de circo. Durante o século XIX e início do século XX, os shows de aberrações eram uma forma popular de entretenimento, onde pessoas com condições médicas raras ou características físicas únicas eram exibidas ao público. Enquanto muitos desses indivíduos enfrentaram discriminação e exploração, alguns conseguiram transformar suas diferenças em carreiras notáveis. Vamos agora conhecer essas figuras extraordinárias e lembrar suas histórias incríveis. Mirinda Joe, o homem invulnerável. Mirinda Joe, nascido na Holanda em 1912, ficou famoso por espantar a comunidade médica ao perfurar seu corpo com espadas, agulhas e outros objetos metálicos, aparentemente sem se ferir. Nos anos 1940, ele realizou apresentações diante de médicos e cientistas. Ele foi perfurado no abdômen por uma espada de 80 centímetros, entrando de um lado e saindo pelo outro. Os médicos ficaram perplexos ao ver que ele não apresentava dor, sangramento ou infecção. Mirim acreditava que havia desenvolvido essa resistência através da fé e da meditação. Ele morreu em 1948 aos 35 anos após engolir uma agulha de aço como parte de um experimento espiritual. Johnny Eck, o homem pela metade. Johnny Eck nasceu em 1911 em Baltimore, Maryland, sem a parte inferior do tronco. Ele não possuía quadris, pernas ou órgãos abaixo da cintura, mas isso nunca o impediu. Ele ficou conhecido por sua agilidade, equilíbrio e talento como performer. Johnny podia correr em suas mãos, realizar acrobacias e até subir escadas com facilidade. Ele se apresentou em circos por décadas e também atuou no famoso filme Freaks, de 1932. Era também pintor, mágico, músico e fotógrafo. Apesar dos desafios físicos, Johnny sempre foi admirado por sua autoconfiança e carisma no palco. Martin Lorello, o homem coruja. Martin Lorello era conhecido como o homem coruja, por sua habilidade incomum. Ele conseguia girar sua cabeça 180 graus. Ele realizava esse movimento sem causar dor ou lesão. Martin dizia ter desenvolvido essa técnica com anos de prática, alongamento e controle muscular. Seu número era um dos mais aguardados em shows de variedades e circos nos Estados Unidos. O público ficava maravilhado, e muitas vezes horrorizado, ao vê-lo virar lentamente a cabeça até olhar para trás de seu próprio corpo. Poucos artistas conseguiram reproduzir esse feito sem danos à coluna cervical. Alice Doherty, a garota lobisomem. Alice Elizabeth Doherty nasceu em 1887 em Minnesota, com uma rara condição chamada hipertricose lanuginosa. Essa condição fazia com que ela crescesse uma camada espessa de pelos macios por todo o rosto e corpo. Seus pais começaram a exibi-la em feiras e shows ainda bebê. Com apenas 2 anos, ela já era conhecida como a garota lobisomem de Minnesota. Apesar de sua aparência incomum, Alice era saudável e levava uma vida tranquila. Ela se aposentou das apresentações aos 20 anos e viveu em relativa paz até sua morte, em 1933. Myrtle Corbin, a garota de 4 pernas do Texas. Myrtle Corbin nasceu em 1868 no Tennessee, com uma condição extremamente rara chamada dipygus. Ela tinha 2 pelvis e 4 pernas, 2 funcionais e 2 menores, vindas de um gêmeo parasita. Aos 13 anos, começou a se apresentar em circos, sendo anunciada como a garota de 4 pernas do Texas. Ela rapidamente se tornou uma sensação e recebia quantias elevadas por suas apresentações. Mais tarde, Myrtle se casou, teve 5 filhos e viveu até os 60 anos. Sua história é uma das mais lembradas entre as figuras dos freak shows. Pascal Pinon, o mexicano de 2 cabeças. Pascal Pinon era um operário mexicano nascido no final do século XIX. Ele tinha um grande tumor, ou cisto, no topo da cabeça. Um promotor de espetáculos teve a ideia de cobrir o tumor com uma prótese de cera moldada como uma segunda face. Assim, Pascal passou a ser apresentado como o homem de 2 cabeças. Apesar do truque,
Ele ficou famoso e foi muito querido pelo público. Usou os ganhos para ajudar sua família e teve uma vida digna dentro de suas possibilidades. Pauline Musters, a menor mulher do mundo. Pauline nasceu na Holanda em 1876 e, quando adulta, media apenas 58 centímetros de altura. Ela começou a se apresentar ainda criança, sendo anunciada como Princesa Pauline, a menor mulher do mundo. Seu carisma e simpatia conquistavam plateias por toda a Europa. Mais tarde, viajou para os Estados Unidos, onde se apresentou em grandes teatros. Infelizmente, sua saúde era frágil e ela faleceu em 1895, com apenas 19 anos, devido a uma pneumonia. Pauline ainda é reconhecida no Guinness Book como a mulher adulta mais baixa já registrada. Prince Randian, o Homem-Serpente. Prince Randian nasceu em 1871 na Guiana Britânica, sem braços nem pernas. Apesar da condição, ele desenvolveu uma impressionante independência. Ele conseguia se mover sozinho, escrever, pintar, enrolar e até acender cigarros apenas com a boca. Sua apresentação mais famosa era rastejar pelo palco como uma cobra, por isso o apelido Homem-Serpente. Randian também participou do filme Freaks, em 1932. Era fluente em várias línguas e muito respeitado nos bastidores do circo. Cheng e Eng Bunker, os gêmeos siameses originais. Cheng e Eng Bunker nasceram em 1811, na antiga Sião, atual Tailândia. Eram unidos pelo externo e compartilhavam uma parte do fígado. Foram levados aos Estados Unidos por promotores e se tornaram celebridades internacionais. Casaram-se com 2 irmãs e tiveram, juntos, 21 filhos. Após anos de turnês, compraram terras na Carolina do Norte e viveram como fazendeiros. O termo gêmeos siameses foi inspirado neles e permanece até hoje. Félix Verle, o Homem Elástico. Félix Verle nasceu em 1858 em Wisconsin, Estados Unidos, e ficou conhecido por sua pele incrivelmente elástica. Ele podia esticar a pele do pescoço até cobrir completamente o rosto e enrolar a pele dos braços como se fossem mangas de camisa. Sua aparência era tão impressionante que muitos acreditavam se tratar de um truque. No entanto, médicos confirmaram que ele sofria de uma condição rara que tornava sua pele extremamente flexível, provavelmente a síndrome de Ehlers-Danlos. Félix se apresentava nos maiores circos da época, incluindo o Ringling Brothers, e seu número era um dos mais esperados pelo público. Schlitzie, a criança perpétua. Schlitzie nasceu em 1901 com microcefalia, uma condição que afeta o desenvolvimento do cérebro, resultando em uma cabeça muito pequena e atraso cognitivo. Ele tinha o corpo de um adulto, mas comportamento e fala semelhantes aos de uma criança de 3 anos. Mesmo assim, era querido por muitos e demonstrava uma alegria contagiante no palco. Vestia roupas femininas por questão de praticidade e também para realçar sua imagem de criança eterna. Participou do famoso filme Freaks em 1932, onde interpretou a si mesmo. Schlitzie continuou se apresentando até o fim da vida e é lembrado com carinho até hoje. General Tom Thumb, o anão mais famoso da história. Charles Stratton, mais conhecido como General Tom Thumb, nasceu em 1838 com nanismo e chegou à altura máxima de apenas 63 centímetros. Foi descoberto por P.T. Barnum aos 4 anos de idade, que o treinou para imitar figuras históricas, cantar, dançar e atuar. Ele logo se tornou uma celebridade internacional e se apresentou para a Rainha Vitória e outros membros da realeza europeia. Casou-se com Lavinia Warren, também anã, em um casamento que foi um verdadeiro evento midiático nos Estados Unidos. General Tom Thumb foi um dos artistas mais ricos de sua época e um dos primeiros grandes nomes do entretenimento americano. Edward Mordrake, o Homem com Duas Caras. Edward Mordrake teria nascido no século XIX em uma família nobre da Inglaterra. Sua história, embora envolta em lenda, é uma das mais sinistras dos registros de anomalias humanas. Ele supostamente tinha um segundo rosto na parte de trás da cabeça. Esse rosto não falava, mas mexia os olhos e a boca.
Relatos dizem que o rosto sussurrava coisas horríveis durante a noite, impedindo Edward de dormir. Apesar das inúmeras tentativas, nenhum médico aceitou remover a segunda face. Tomado pelo desespero, ele teria tirado a própria vida aos 23 anos. Embora a veracidade do caso nunca tenha sido comprovada, a história de Edward Mordrake continua a fascinar o público até hoje. Minnie Woolsey, a mulher pássaro. Minnie Woolsey nasceu no final do século XIX com uma condição rara conhecida como Síndrome de Seckel, que causa nanismo, olhos grandes e uma aparência facial característica. Foi descoberta em um asilo e levada para o mundo dos shows, onde passou a ser conhecida como Cuckoo, a garota pássaro. Nos palcos, usava roupas exóticas com penas e dançava de forma frenética, imitando movimentos de um pássaro. Participou também do filme Freaks, onde sua performance exótica virou destaque. Apesar da exploração, Minnie permaneceu ativa por décadas no circuito de espetáculos, sobrevivendo a muitos de seus colegas de cena. Sua imagem continua sendo uma das mais emblemáticas do cinema cult de horror dos anos 30. Frank Lentini, o Homem de Três Pernas. Frank Lentini nasceu em 1889 na Sicília, com uma terceira perna funcional, resultado da presença de um gêmeo parasita parcialmente desenvolvido. Além da terceira perna, ele também tinha 4 pés. Apesar disso, Frank foi uma criança ativa e saudável. Ainda jovem, passou a se apresentar em circos, onde ficou conhecido como o Homem de Três Pernas. Ele usava a terceira perna com naturalidade. Conseguia chutar bolas, andar, correr e até pular corda com ela. Frank era simpático, bem-humorado e muito respeitado pelos colegas artistas. Em suas apresentações, costumava dizer: "Eu tenho um membro a mais, por isso como 15% mais do que qualquer outro homem." Ella Harper, a garota camelo. Ella Harper nasceu em 1870 no Tennessee com uma condição ortopédica chamada genu recurvatum, que fazia com que seus joelhos se dobrassem para trás. Por causa disso, ela andava com as mãos e os pés apoiados no chão, de forma parecida com a locomoção de um camelo. Daí o apelido Garota Camelo. Ela foi contratada em 1886 para se apresentar no W.H. Harris Nickel Plate Circus. O público ficava impressionado com sua aparência incomum, mas também com sua gentileza e inteligência. Apesar do sucesso no circo, ela deixou a carreira pouco tempo depois para continuar os estudos e viver uma vida privada. Seu contrato de 1886 incluía um salário de $200 por semana, uma quantia altíssima para a época. Fannie Mills, a mulher dos pés gigantes. Fannie Mills nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, na década de 1850, com uma condição genética chamada linfedema congênito, também conhecida como doença de Milroy. A doença fazia com que seus pés e pernas inchassem de maneira extrema. Seus sapatos mediam cerca de 50 centímetros de comprimento. Apesar do desconforto físico, Fannie se apresentava com bom humor em feiras e exposições, sendo chamada de a garota com os maiores pés do mundo. Muitos promotores diziam que um homem que se casasse com ela ganharia $5.000, uma estratégia para atrair ainda mais público. Fannie eventualmente se casou com um amigo da família e deixou o mundo dos espetáculos pouco antes de sua morte, em 1899, aos 39 anos. Lionel, o homem com rosto de leão. Stefan Bibrowski, mais conhecido como Lionel, nasceu em 1890 na Polônia com uma condição genética chamada hipertricose, a mesma de Alice Doherty. Seus pelos cresciam em abundância por todo o corpo, chegando a 15 centímetros de comprimento no rosto. Por conta de sua aparência, passou a ser chamado de homem com rosto de leão. Lionel falava 5 idiomas, era educado e encantava o público não apenas por sua aparência, mas também por sua elegância. Se apresentou em toda a Europa e nos Estados Unidos,
incluindo o circo de Barnum & Bailey. Mais tarde, decidiu se afastar dos espetáculos e passou a viver tranquilamente em Berlim, onde morreu em 1932. Jane Barnell, a Mulher Barbada. Jane Barnell nasceu em 1871, na Carolina do Norte, e ficou famosa como uma das mulheres barbadas mais conhecidas dos Estados Unidos. Aos 4 anos de idade, foi vendida por sua avó a um circo itinerante. Sua barba começou a crescer quando ela ainda era criança, por causa de uma condição conhecida como hipertricose. Jane usava o nome artístico de Lady Olga Roderick e se apresentava em vários espetáculos de variedades. Foi destaque no filme Freaks, de 1932, embora tenha se arrependido de participar da produção. Durante a vida, lutou contra o preconceito, mas também usou sua aparência única para conquistar espaço e independência. Daisy e Violet Hilton, gêmeas siamesas musicistas. Daisy e Violet Hilton nasceram em 1908 em Brighton, Inglaterra, unidas pelo quadril e pela base da coluna vertebral. Foram exploradas desde pequenas por seus tutores legais, que lucravam com suas aparições. Apesar disso, aprenderam a tocar vários instrumentos e a se apresentar como cantoras e dançarinas. Ganhando liberdade judicial em 1931, passaram a controlar sua própria carreira e apareceram em vários filmes, incluindo Freaks. Elas foram uma das duplas de siamesas mais famosas do século XX e são lembradas tanto por seu talento quanto por sua luta por autonomia. Grady Stiles, o garoto lagosta. Grady Stiles nasceu em 1937 com ectrodactília, uma condição genética que fazia suas mãos e pés parecerem pinças de lagosta. Ele pertencia a uma longa linhagem de artistas circenses com a mesma condição. Apesar da aparência impressionante, Grady era conhecido por seu comportamento abusivo nos bastidores. Condenado por assassinato em 1978, ele cumpriu pena e depois retornou ao palco. Foi assassinado em 1992 por um dos homens contratados por sua esposa e filho, em resposta a anos de violência doméstica. Sua história é uma das mais trágicas entre os performers de freak shows. Isaac W. Sprague, o Homem Esqueleto. Isaac W. Sprague nasceu em 1841, em Massachusetts, e teve desenvolvimento normal até os 12 anos, quando começou a emagrecer drasticamente. Aos poucos, perdeu toda a gordura corporal, chegando à idade adulta pesando cerca de 19 quilos. Apesar da fragilidade, era ativo e entrou para o mundo dos espetáculos como o Homem Esqueleto Vivo. Trabalhou com P.T. Barnum e encantava plateias pela sua aparência esquelética e presença simpática. Casou-se e teve filhos, mas sofreu financeiramente durante a maior parte da vida. Faleceu em 1887, sendo lembrado como um dos artistas mais singulares da história dos freak shows. O legado dos freak shows. Os freak shows atingiram o auge de popularidade entre as décadas de 1840 e 1940. Com o tempo, foram criticados por sua exploração e passaram a ser vistos como antiéticos. O avanço da medicina, os direitos das pessoas com deficiência e o surgimento de novas formas de entretenimento, como o cinema e a televisão, contribuíram para o declínio desse tipo de espetáculo. Hoje, embora controversos, os freak shows fazem parte da história da cultura popular e levantam debates importantes sobre inclusão, respeito e sensacionalismo. As pessoas que fizeram parte desse universo merecem ser lembradas não como aberrações, mas como seres humanos únicos, que encontraram formas de sobreviver e brilhar em um mundo que muitas vezes lhes foi cruel.